Bom dia, falamos ao vivo, direto aqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde daqui a poucos instantes estaremos transmitindo a audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que será presidida pela Comissão de Finanças e Orçamento, cujo presidente é o vereador Rochinho, tendo como vice-presidente e membro da comissão, respectivamente, o vereador Agnaldo Alves Araújo e o vereador Jair do Bar. Esta comissão, essa audiência pública, terá a participação de André Takagoshi, que é o secretário de Finanças, e de Paulo Egídio Teixeira, diretor da Receita do Poder Executivo. Então, dentro de mais alguns instantes, aqui pelo canal 9 da NET, você estará assistindo a mais uma audiência pública. Até já. O quarto artigo 9º da Lei de Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o vereador Fábio Rochinho para presidir a audiência. Convido os vereadores Agnaldo Alves de Araújo e Jair Ferreira Lucas, respectivamente vice-presidente e membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Também convido para compor a mesa o secretário de Finanças, André Takagoshi. Convido também para compor a mesa o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças do Legislativo.
Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o senhor Paulo Egídio Teixeira, diretor de Receita, para fazer a explanação do quadrimestre. Com a palavra, Paulo Egídio. Ok, bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos os presentes. Nós vamos fazer uma exposição da audiência de finanças do segundo quadrimestre de 2014. Nós vamos passar uma série de gráficos, de dados, vocês podem acompanhar com o material que foi fornecido, para que possamos dar cumprimento à legislação. Então, nós vamos demonstrar as receitas e as despesas deste segundo quadrimestre de 2014. As receitas de 2014, a receita foi orçada em 1.099.864.000 e arrecadada até o segundo quadrimestre, ela somou R$ 565.090.548,28. Nós temos a dedução de Fundeb, e isso gera na receita orçada um líquido de R$ 1.017.717.000. E a receita arrecadada, deduzido Fundeb, até o segundo quadrimestre, somou R$ 514.471.227,77. Nós temos aí a evolução mês a mês da receita arrecadada. Nós temos um pico no mês de fevereiro, em função da entrada maior de alguns tributos, e ela se mantém ao longo dos demais meses em um patamar próximo da média. A despesa orçamentária foi prevista da Prefeitura R$ 950.836.000, a transferência para a Câmara R$ 36.984.000, para a CMT, que é a Companhia Municipal de Trânsito, 17 milhões, e para o Fundo de Previdência, 17.897.000. Nós temos a conta retificadora do Fundeb, 82.147.000. E o total, 1.022.717.000. A despesa orçada do ano 2014, portanto, 1.022.717.000. Até o segundo quadrimestre de 2014, já foram empenhados R$ 693.003.026,43. Efetivamente paga, atingiu R$ 391.197.016,93. Esta é a evolução da despesa orçamentária empenhada. Então, no início do ano, nós temos um pico de empenhos, e ele depois, ao longo do tempo, vai se equivalendo. Esse gráfico, ele mostra a receita arrecadada versus a despesa empenhada. Em janeiro, tem o maior número de empenhos. O ícone verde, ele vai crescendo ao longo dos outros meses, demonstra que vai pagando mais do que foi o empenhado. Ele tem um novo pico em maio, de tal forma que se equilibra aí ao longo do ano. As transferências financeiras. Para a Câmara foi previsto em 2014 R$ 36.984.000 e já foi efetivado R$ 24.656.000. Já houve uma devolução de R$ 1.015.409,88. Para a CMT, o previsto R$ 17.010 já foi efetivada R$ 11.333.333,33. Para o Fundo de Previdência, foi previsto R$ 17.897.000 e já foi efetivado R$ 5.978.000
837,80. Isso dá um total de 71 milhões do previsto, R$ 881.410, e o efetivado, R$ 40.952.761,28. Despesa com pessoal. A despesa com pessoal do primeiro quadrimestre, ela somou R$ 358.886.356,71, de uma receita líquida nesse período de R$ 810.953.101,34. No primeiro quadrimestre, representou 44,25%. No segundo quadrimestre, de uma receita de R$ 829.328.207,16. A despesa com pessoal somou R$ 380.937.068,66, atingindo o percentual de 45,93%. Nós temos ali algumas informações adicionais para mostrar como se comportou o gasto com a folha naqueles anos. 2010, 51,35%, 2011, 42,60%, 2012, 44,23%, 2013, 44,63%. Os gastos com ensino, a exigência legal é 25% das receitas próprias. Aqui a gente sai do quadrimestre e vamos mostrar por trimestre, por determinação da legislação. Então, nós temos que gastar 25%. No primeiro trimestre, a receita é 206.400.868,91. E a despesa liquidada com a educação, R$ 37.525.888,32. Representou 18,18%. No segundo trimestre, receita acumulada R$ 349.850.711,43. E a despesa com a educação, R$ 85.322.142,40. Representou 24,39%. Aqui é o seguinte, nós temos que cumprir a meta dos 25%, mas isso é até o final do ano. Então, nos 2 últimos trimestres, esse percentual tende a aumentar até para equalizar e chegar aos 25%. Na saúde, nós temos que aplicar os 15% das receitas próprias. Aí voltamos ao quadrimestre, a receita acumulada R$ 239.269.378,30, contra uma despesa de R$ 43.032.222,02, que representou próximo a 18%. No segundo quadrimestre, uma receita acumulada de R$ 449.707.444,94, de uma despesa líquida R$ 74.300.351,30. Nós atingimos o percentual de 16,52%, estamos acima, portanto, do limite mínimo previsto na lei. De restos a pagar. Os restos a pagar, lá no comecinho do ano, quando fechou o 2013, sobrou R$ 124.103.525,87. Houve cancelamento de despesas que não foram concretizadas, R$ 1.938.833,68. Durante o período, já foi pago R$ 88.238.295,77. E o saldo remanescente, R$ 33.926.396,42. E os débitos de tesouraria, credores diversos, consignações de folha de pagamento, empréstimos consignados a entidades, etc., R$ 8.580.586,68. E os depósitos de diversas origens, calções e garantias de contratos, R$ 5.777.165,03. O empréstimo da Caixa de Previdência. Esse empréstimo foi contraído lá em 96 e 97, a ser quitado em 360 meses. O saldo no comecinho do ano era de R$ 74.128.050,93. As amortizações até 31/8, segundo quadrimestre, portanto,
R$ 2.823.925,76. Sobre o montante em si de juros e atualização, R$ 3.288.463,30. E o saldo no final do segundo quadrimestre, R$ 71.304.125,17. Acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, de acordo com a Lei 3.547, de 20 de 8 de 2012, o saldo no comecinho do ano, R$ 18.478.409,40. As amortizações até 31 de 8 de 2014, R$ 3.145.261,20. E o saldo, R$ 15.333.148,20. Precatórios, de acordo com o decreto 9.505 de março de 2010. O montante é 1,38 da receita corrente líquida do segundo mês anterior ao recolhimento. O saldo no comecinho do ano, R$ 214.958.682,51. E foi pago ao longo desse período, do início do ano até agora, até 31 de 8, R$ 7.074.031,43. E outras dívidas com fornecedores inscritos na dívida ativa consolidada do exercício de 2000, R$ 119.583,28. Uma dívida com o PASEP, é um parcelamento de débito conforme a medida provisória número 303 de 2006, junto à Receita Federal, relativo ao PASEP, que foi pago a menor nos exercícios de janeiro de 2002 a dezembro de 2004. Esse valor soma R$ 2.503.351,56. Daí um quadro final da gestão fiscal, a nossa receita corrente líquida, R$ 774.117.567,09. De setembro de 2013 a agosto de 2014, portanto, os últimos 12 meses, R$ 829.328.207,16. Bom, esse quadro todo, o dado principal aí é o gasto com a folha de pagamento. Nós vemos lá na primeira linha, lá em cima, na segunda linha, as despesas totais com o pessoal, ela está ali com 45,93%, abaixo do limite prudencial de 51,30% e bem abaixo do limite legal de 54%. As despesas com inativos e pensionistas, 91.492.524,10, que dava um percentual de 11,82%, agora 102.845.394,43, 12,4%. Esse é um quadro, destaque o principal aí é o gasto com a folha de pagamento. Bom, esses são os dados que a gente tinha que demonstrar nesta apresentação. Então, nós demonstramos as receitas e as despesas do segundo quadrimestre de 2014. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Egídio, pelas explanações. Agora eu convido o servidor Douglas Lisboa para proceder à avaliação do cumprimento das metas legais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dando continuidade, então, à apresentação da audiência pública de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2014, passamos a apresentar os números relativos ao Legislativo. Execução orçamentária. Uma dotação inicial e atualizada, não houve nenhuma alteração, no valor de R$ 36.984.000. Foram empenhados no exercício R$ 23.832.510,62 e foram efetivamente liquidados R$ 20.763.321,79, restando a empenhar R$ 13.400.000
R$151.489,38. Demonstrativo dos restos a pagar. Probleminha técnico aí. É probleminha técnico, pode ir. Esperaremos alguns minutos. Vamos seguir Então tá bom, dando seguimento, sem a apresentação, problemas técnicos, pode continuar, senhor Douglas. dando continuidade. Passamos ao demonstrativo dos restos a pagar.
vieram do exercício de 2013 R$ 2.116.447,83. Não houveram inscrições. Baixas, cancelamentos no período, foram da ordem de R$ 1.411.022,44. Foram pagos no período R$ 695.476,70, restando o montante a pagar no valor de R$ 9.948,69. Disponibilidade financeira. Saldo orçamentário, R$ 3.092.678,21. Restos a pagar, R$ 9.948,69. Depósito de diversas origens, R$ 15.058,30. Credores diversos, R$ 95.938,72. Pagamentos ordenados e não pagos no valor de R$ 9.331,21, totalizando as disponibilidades em R$ 3.222.955,13. Passamos agora a apresentar o comportamento da nossa despesa com pessoal. Receita corrente líquida. Para uma receita corrente líquida de R$ 929.328.207,16, a nossa despesa com pessoal, que era de R$ 21.398.482,76, que representavam 2,76% da receita corrente líquida, passaram a R$ 22.712.232,13, passando a 2,74% da receita corrente líquida. Limite prudencial, R$ 47.271.707,81. E o limite legal, R$ 49.759.692,43. Como vocês podem observar, houve um aumento em termos absoluto, embora tenha havido uma redução em termos relativos, ou seja, proporcionalmente de 2,76% para 2,74%. Era só o que nós tínhamos a apresentar. Obrigado, Douglas. Deixo agora aberta a palavra para quem quiser fazer uso dela, os vereadores, que o senhor Douglas e o nosso secretário de Finanças, André, fará as respostas. Gostaria de perguntar ao secretário de Finanças, André, ali na explanação do Paulo, teve um restos a pagar de R$ 33.926.396. Isso refere-se a fornecedores ainda essa pendência? Refere-se a empenhos que foram cancelados ao fim do ano e transportados para este. São serviços que não foram devidamente quitados no ano passado e que neste ano estamos quitando. Iniciou o ano com 124 milhões e já houve pagamento de cerca de 85 milhões, eu não me recordo, e restam 33 milhões. E nossa expectativa é conseguir, até o final deste ano, liquidar com isso daí. Lembre-se que foi oriundo daquele período de 2012 e 2013 que houve queda da receita e transportamos para este ano. Tá, mas é serviços que não foram prestados ou que foram prestados e ficou... que vieram para cá para este ano. Então ainda temos esse déficit de 33 milhões com esses prestadores. Exato. Não só alguns que não foram realizados, outros que são realizados no fim do ano e transportam para este, são restos a pagar. Alguém mais quer fazer? Questão de ordem, Rotinho. Rotinho, só para ficar aqui, que a próxima audiência que tiver, que seja distribuído para os vereadores o relatório, porque até eu ia perguntar, tá, a questão verba de capital, quanto que está envolvida a questão da Vila Esperança, que está no orçamento, que esse orçamento ele, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, tem aí dentro dele a verba lá, que é da Vila Esperança, para a construção do PAC 1, não tem? Está previsto dentro do orçamento. Dentro da questão orçamentária deve estar previsto, como eu não estou com a lei aqui,
não faz parte da prestação de contas, mas está previsto o PAC 2, tem acho que valores que foram não, pode ter previstos para isso. Quero justificar até que pode ter sido falha até da presidência, mas se tivesse mandado isso aqui para a gente distribuir para todos os vereadores. Só para constar, presidente, o secretário de Finanças até trouxe ali, mas estamos com um problema na nossa máquina de Xerox. Não deu tempo hábil de tirar a Xerox aí. Então retiro. Se a culpa é nossa, eu já... Não é questão de culpa, presidente, sem problema, mas é que, infelizmente, eu tirar a dúvida tirar. aqui, foi apresentado e eu não estava... Ok, obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta também aqui, o secretário. Ali na demonstração do diretor de finanças, diretor de tributos ali de receitas, Paulo Egídio, no FUNPREV você já quitou 5.978, 837 e 80. E informações agora recentes, nós tivemos um valor de 19 milhões. É esses a diferença do 17 que era previsto. Hoje, a nossa dívida, na verdade, a Prefeitura Municipal com o FUNPREV é de 5 milhões só, ou os 19? Não, aquilo lá se refere a parcelamentos. O que nós temos de uma dívida com a Caixa de Previdência iniciou-se em julho, em virtude do sequestro que foi realizado na Prefeitura, e, paulatinamente, voltaram recursos. Voltaram uma parte logo em agosto, e agora houve um retorno recente, em setembro, uns dias atrás. Mas, naquele momento, nós tivemos uma dificuldade de repasse para a Caixa de Previdência, em virtude desse sequestro. Alice, ao fato que, a partir de abril, maio, a arrecadação começa não tende a subir, ela mantém uma média. E isso dificultou um pouco a equação das contas da Prefeitura. Mas já temos um planejamento com esse retorno deste valor que foi sequestrado. Inclusive, temos uma ideia de fazer um parcelamento do que ficou para trás e não atrasar mais a Caixa de Previdência. Questão de ordem, vereador Roxinho. Com a palavra, vereador César. Só para complementar, em cima do FUNPREV, esse pagamento dos 5 milhões é referente àquele parcelamento dos 80, Exatamente, correto? Exatamente. Até foi feito em outros governos, em 320 isso, que parcelas. foi parcelado. Há alguma parcela em atraso? Não. Até mesmo porque no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado, nós tivemos um aumento significativo na receita. Então, assim, esses 19 milhões hoje, que está sendo dito, esses 9 milhões, essa dívida foi acumulada nesse montante em relação só a esse ano, a esses 2 quadrimestres, ou já vem do ano passado? Não. Só a gente tem... Agora eu não me recordo com relação ao do ano passado. Eu sei que talvez tenha algum repasse... Ou é só desse ano, de 2012 ou 2013, que pode ter ficado aberto, eu não me recordo. Mas eu sei que tem um repasse grande deste ano, desses 19 milhões. Então, porque em comparação ao primeiro quadrimestre desse ano, em comparação com o quadrimestre do ano passado, nós tivemos um aumento de quase 60 milhões na receita. E assim sucessivamente com o segundo quadrimestre, assim eu estou acompanhando através do Tribunal de Contas. Então, assim, quando você fala que houve uma queda na receita, eu não vejo... Neste ano, no início do ano, as receitas tendem a subir. Sim, e depois, mas no segundo acompanhou, que eu estou acompanhando pelo Tribunal. E com relação... Depois, a partir de abril, maio, junho, ele tende a normalizar. A partir de janeiro, fevereiro e março, nós temos um incremento de receita sempre. Não, depois sim, ele fica normal. Mas tudo isso já previsto, porque quando faz o planejamento normal, já está previsto normal. esse que nós carregamos, inclusive com a pergunta do vereador Roxinho, nós carregamos algumas dívidas daquele período de crise. E só para complementar, desculpa, só depois a gente pode destacar. É só para complementar a pergunta do vereador Roxinho, porque assim, na minha ignorância, eu não sou conhecedor de contas, mas assim, se está havendo, houve no primeiro quadrimestre um aumento, no segundo quadrimestre está mantendo aquilo que foi planejado. O porquê que nesse ano houve esse não pagamento no FUNPREV, esse acúmulo na dívida com a Caixa de 19 milhões, uma vez que está equalizada as contas da Prefeitura? Essa é a minha pergunta, em cima da pergunta do vereador Roxinho, porque se não houve uma queda da forma que eu não vi essa queda, se está havendo, se está mantendo e houve o planejamento, o porquê que acumulou 19 milhões no não pagamento da Caixa? Bom, na pergunta anterior do vereador Roxinho, ele perguntou se havíamos transportado algumas dívidas para este ano, daquele período mais difícil, em 2013,
Nós mencionamos que sim. Nós mencionamos, inclusive, que foi pago daquela dívida 88 milhões, 85 milhões. Mesmo com o incremento de receita, como o próprio vereador falou, nós ainda não conseguimos pagar este valor que veio do passado. Então, temos que sempre tentar, por mais que tenhamos o planejamento, naquele período de 2012, 2013, ele meio que dificultou o nosso planejamento. E, por isso, não conseguimos alcançar todas as despesas no tempo que nós desejamos, em virtude de fluxo de caixa, inclusive. Alice a isso, o sequestro que houve em julho de 8 milhões e meio, e que também atrapalha, voltaram esses 8 milhões, aos poucos voltaram, mas isso também atrapalha o fluxo de caixa, entrada e saída, porque seus débitos continuam aparecendo, mas você perdeu essa disponibilidade financeira. Então, nós temos um planejamento de alcançar, sim, até o fim do ano, mas, inclusive, fazendo parcelamento e quitando, amortizando dívidas, parcelas mais para frente, mas existe um delta de 19 milhões por enquanto. Sim, em relação, mais uma vez, aos 80 milhões que foram parcelados. Esses 5 milhões que já foram pagos para a Caixa, eles são referentes a quantas prestações dos 80? Em quantas vezes foi parcelado esses 80 milhões? E a partir de quando? Essa dívida foi, acho que 2 governos anteriores, acho que foi do Ney Serra, não tenho certeza, em 320 parcelas. Esses 5 milhões, então, não, são referentes. São referentes só a esse quadrimestre? Foi pago só nesse quadrimestre ou não? Não, esses 5 milhões no FUNPREV? Ao longo do ano, né? Até agora. Até o presidente foram 5 milhões, que significa quantas parcelas em relação a 8? Dividir. A 8 parcelas, é isso? Mais ou menos isso. A 8 parcelas. E é do parcelamento que não está atrasado. Esse parcelamento só estou perguntando porque a Ana aqui, numa reunião, ela falou que cada prestação era mais ou menos em torno de 800 mil reais. Se 5 parcelas não reflete 8 prestações. Né? Não sou contabilista, mas matemática... Né? Depois a gente pode até Então, assim, ela falou que era R$ 893 reais cada parcela, onde essas parcelas estavam ajudando até na assistência médica do servidor. Foi um dos documentos que até para me ter trazido eu esqueci. Então, assim, se esses 5 milhões ele reflete o pagamento de janeiro a... Não vou nem colocar setembro, de janeiro a agosto desse ano, Não, mas as parcelas daria em torno de 7 milhões, né, vereador? Em torno de 7 milhões, né? Mas as parcelas do acordo estão em dia, vereador. Então tá ótimo, obrigado. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, André, secretário. Você falou aqui que abril, maio, junho e julho, a receita do nosso município tende a normalizar, que é conhecedor de todos, janeiro, fevereiro, tem alguns tributos que entram, então a demanda de recurso financeiro no município acaba sendo maior. E nós temos, você comentou que 2012, 2013, toda uma crise de 33 milhões 926 que foi repassado para 2014. Agora eu lhe pergunto, com essa normalização de receita, e nós temos as informações, temos os números aí que mostram que não há déficit de receita hoje no nosso município. Você, junto à Secretaria de Finanças, eu acredito que junto com planejamento e gestão também, nós vamos normalizar as contas de 2014 para que não se arraste nada para 2015? Esta é a intenção. Nós vivemos dos repasses também federais e também dos índices do ICMS. Para 2014 está estável. Nós acreditamos que conseguiremos estancar com as dívidas que vieram de 2013 e iniciaremos 2015 sem dívida. É a nossa expectativa. Mas, assim, essa expectativa, a gente pode considerar, nós vereadores e também os nossos munícipes, a nossa cidade, pode-se esperar ela de fato, ou a tendência dos valores ser até bem menor, vamos dizer assim, desse valor hoje que nós temos aqui, vamos considerar uns 10%, 5%? Qual é a real situação, secretário? A expectativa é de mercado, vereador Rochinho, assim, mercado financeiro, que depende de um monte de fatores, inclusive mundiais. Nós acreditamos que conseguiremos sanar essas dívidas da prefeitura
iniciar o ano 2015 inclusive com incremento de receita. No entanto, estamos sentando com o secretário Adalberto, sentamos já com o secretário Adalberto para verificar o planejamento orçamentário do ano que vem e a expectativa de receita. E sempre você frisou, uma expectativa, não é algo absoluto. A Secretaria de Finanças ela trabalha com receita e despesa, sempre dependendo do movimento financeiro de outras situações que independem da nossa vontade. Então, não dá para asseverar, não dá para assegurar o quantos por cento que nós iremos ter êxito. Mas é uma vontade e nós acreditamos nisso, que conseguiremos superar 2014 sem as dívidas. Alguém quer mais fazer uso da palavra? Vereador Fábio Moura, fica à vontade. Bom dia, presidente e demais integrantes da mesa, vereadores, secretário André Takagashi, Reinaldi. A minha pergunta, na realidade, seria só a título de esclarecimento, em cima do questionamento que foi levantado por Sua Excelência e pelo vereador César, em cima dessa questão da dívida do FUNPREV, quando o secretário falou que a dívida geraria em torno de 5 milhões e, pelo menos, haveria uma dívida... de 19 milhões. 19. E teria sido feito um acordo, pagamento de 5 milhões. Não. Isso daí é um parcelamento realizado em governos anteriores e são feitos pagamentos mensais, parcelas de em 320 vezes. Não me recordo o valor da parcela. 320 parcelas. Então, essa dívida seria relativa a 2 governos anteriores que antecederam? Não, acho que até mais. Se eu não me engano, foi do Silvestre Júnior, lembra? Passarelli, Júnior? Ou foi do Ney? Passarelli, segundo informações aqui do senhor Lemos. Eu não me recordava a data. Seriam dívidas relativas ao governo do ex-prefeito José Oswaldo Passarelli? Isso, ou o Passarelli ou o Ney Serra. Não me recordo agora. Começou no Passarelli, então. Sim, e essas 320 parcelas continuam sendo devidamente pagas? Sim, em dia. Ok, só isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Alguém mais fazer uso da palavra? Faça uso aqui na tribuna, senhor Baldini. A gente coloca, e o nosso secretário ratifica, os 30 milhões de resto a pagar que nós temos. Aqui dentro tem uma defasagem que a gente tem de algo que a gente não recebe. O IPTU, por exemplo, do ano passado, que não foi reajustado, nós deixamos de arrecadar 20 milhões, o que colocaria essa situação numa posição um pouco melhorada. Sim, e ressaltando também que esse IPTU que o senhor fala é só parte da área industrial que não teve aumento, até mesmo que o projeto foi retirado por parte do Executivo e não voltando o tempo hábil aqui para ser votado. Exatamente. Então, quando a gente faz essas composições, tem verbas que não são recebidas, essa, por exemplo, é uma delas. E nós ficamos muito calcados nas receitas do ICM, né? A gente tem que praticar um pouco mais essas outras receitas para que a gente não sofra tantas variações quando sofre variação em uma delas. Tá, ok, obrigado. Alguém mais fazer uso da palavra? Então, agradecendo a presença de todos que atenderam a presente convocação, esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão um parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhados na forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública.
Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão uma audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu converso agora mais uma vez com o secretário de Finanças, André Takagoshi, que veio dar explicações ao telespectador, ao povo da cidade e principalmente aos vereadores. Faz parte deste trabalho, né, secretário? Bom dia, senhor. Sim, a prestação de contas é um dever da Prefeitura Municipal. E não só, além do dever, é algo que nós fazemos com prazer, porque estamos demonstrando, esclarecendo dúvidas para os munícipes e os vereadores sobre todas as despesas e receitas da Prefeitura Municipal. E as questões, os questionamentos dos vereadores também faz parte, né? Não, fazem parte. Todos os questionamentos fazem parte. É uma rotina, mas é uma rotina salutar para a democracia. Vai entrar em 2015 sem dívida a cidade? Nós pretendemos. Nós temos uma expectativa orçamentária de que tenhamos este êxito. Um abraço e obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Está aí a participação do secretário de Finanças da cidade de Cubatão, André Takagoshi. Agora eu converso com o presidente desta comissão, o vereador Rochinho, que presidiu esta audiência pública. E aquela pergunta que não pode faltar, né, Rochinho? O senhor sai satisfeito desta audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal? Isso a gente cumpre essa questão da lei da responsabilidade fiscal fazendo audiência pública, mas satisfeito a gente nunca sai porque os números não dizem a verdade, né? A gente fica chateado, por exemplo, o município carrega uma dívida de 2012 e 2013 de mais de 30 milhões de reais, no qual ainda está sendo pago agora em 2014, que pode ser transferida ainda para 2015. O secretário de Finanças, quando indaguei ele sobre esses valores, ele até fala que é dívidas devido à questão financeira, questão de problemas no passado. Tudo bem, realmente teve uma crise mundial em 2012, mas já se passou 2012, 2013 e 2014. Até um membro da comissão da Secretaria de Finanças salientou que essa dívida poderia estar menor, até mesmo por causa da não aprovação da questão do IPTU, que não foi aprovado no final do ano de 2013. Mas vale lembrar ele também que esse não aumento que teve foi só da área industrial. Porém, isso só representaria dinheiro em 2014 no fundo. E essa dívida é de 2013 e 2012. De nada adiantaria também esse recurso na casa de 20 milhões entrando no município, sendo que existe prospecções de 2015 entrar com dívida ainda. Então a gente não fica satisfeito porque vê um mau gerenciamento. Essa é a minha análise, a análise de outros companheiros em conversa, que há uma falta de negligência aí da parte da Secretaria, não só de Finanças, como de Planejamento e outras. Mas dá para acreditar que podemos entrar em 2015 sem dívida nenhuma, como mesmo disse o secretário? Na verdade, eu acredito que sim. Administrativamente falando, você tem que cortar na própria carne. Essa é a realidade. Você tem que fazer ajustes, deixar de gastar com insumos, com coisas superficiais e reajustar toda a sua forma de pagamento, todo o seu custo, para sim você entrar no 2015, vamos dizer assim, redondo. Porque não adianta você ficar falando, jogando o número é exato. Se há dívida de 30 milhões, acima de 30 milhões, é 30 milhões. Não é 5 nem 10, é 30 milhões. Se deve, você tem que fazer. Alguma coisa está errada. Alguma torneira está aberta, a água está saindo pelo ralo. Essa é a realidade. Eu acho que a administração tem que sentar, ter pulso firme e reconhecer que tem problemas na administração pública e cortar na carne. Essa é a realidade. Vereador, um abraço, bom final de semana. Um abraço para todos, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Muito bem, está aí a participação do vereador Rochinho, que é o presidente, né, desta comissão da audiência pública, que foi realizada agora há pouco e terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Lembrando aos senhores que nós estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 16 horas, quando aqui mesmo nesta Casa de Leis nós estaremos transmitindo a 35ª sessão ordinária. A todos que nos acompanharam durante esta manhã de sexta-feira, os nossos agradecimentos. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima terça-feira.